Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, né? Vamos continuar a nossa leitura do livro A Voz Interior, de Paul Becker. A gente parou na página 23, quer dizer, a gente terminou, né? Leu a página 23. Agora vamos ler a página 24. Quando terminar de ler esse livro, eu estou pensando em trazer o livro O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. Parece que ele é bem interessante. E depois eu quero trazer também o livro Zaratustra, do Nietzsche. Enfim, vamos continuar a leitura, né? Vamos lá. A experiência para um psicótico é uma experiência impressionante. É o mesmo de ser lançado num rio turbulento de mudanças e ser incapaz de nadar, ou estar em um mundo estranho sem um guia, e incapaz de ler as indicações. Eu sugiro que precisamos aprender a nadar, ou que sejamos ensinados a linguagem, e conheçamos um pouco sobre este mundo antes de chegarmos lá. Certamente que a confusão e temor associados a uma chegada inesperada resultaria em angústia e muitas vezes na incapacidade para funcionar. Soma-se isso à resposta sociocultural, a aparente perda de controle dos indivíduos. Gostaria de fazer uma proposta de que o chamado estado psicótico é uma imersão involuntária e inesperada no mundo do subconsciente. Uso o termo subconsciente cautelosamente, porém acho a palavra um meio útil para denominar uma parte da consciência humana, que permite por experiência, que já foi descrita por tantas pessoas em muitas formas diferentes. Exemplo: psicótico, vidente, místico, visionário, etc. A visão de que o psicótico está acessando o subconsciente é experimentado o fenômeno compartilhado por esses grupos. Não é realmente aceito e nem também a visão de que estes grupos também estão passando pela mesma coisa. Para falar sem rodeios, é um caso do meu Deus contra o seu Deus. Espero que algum dia aqueles que possam passar pela tal psicose, e principalmente aqueles que já estão passando por isso, encontrem esse tipo de suporte. Espero que isso dê força aos indivíduos, usando suas experiências numa posição mais positiva, e usando a experiência no âmbito e contexto, com quem possa estar facilmente relacionada. Além disso, espero que uma vez fortalecido, o indivíduo possa ser capaz de procurar ou assumir uma prática estabelecida e transformar uma experiência até então negativa em positiva. A experiência do meu irmão, apesar de incômoda e algumas vezes temerosa, já outras vezes engraçada e esclarecedora, me mostrou algo de grande significância, que a psicose ou imersão foi para o meu irmão uma experiência que teve um grande significado para ele. Foi também algo com que ele foi capaz de trabalhar para si próprio e poderia crucialmente ter um resultado positivo. Isso não deve ser possível. A psiquiatria considera essa experiência como sintomas de doenças psicóticas, que exigem tratamento. Algo que meu irmão evitava da mesma forma que evita ser considerado esquizofrênico. Ele se recuperou. Uma possibilidade que a psiquiatria também considera com ceticismo. Eles preferem usar o termo em remissão e conseguiu sem intervenção psiquiátrica, exceto durante uma rápida passagem no início da experiência, sem meditação. Exceto durante uma rápida passagem no início da experiência, sem medicação e sem perder sua autonomia. Eu não entendi como isso aconteceu, mas eu sabia na época que, apesar das minhas críticas da psiquiatria, eu não tinha outra forma de considerar a sua experiência exceto a de uma doença mental. A recuperação recovery. No início dos anos 90,
Eu conheci Ron Coleman, que já tinha passado 10 anos dentro e fora do sistema psiquiátrico e tinha sido diagnosticado com uma forma séria de esquizofrenia. Quando eu conheci o Ron, ele estava barbudo, despenteado e sem tomar banho. Parecia uma pessoa estranha e completamente inerte. Seus olhos pareciam a de uma pessoa que estava dormindo, que tentava mantê-los abertos e ao mesmo tempo dormindo de alguma forma. Ele tinha mais círculos em torno dos olhos que uma árvore velha e a palidez de alguém que não estava acostumada à luz do sol. Seu aspecto era trágico. Ele parecia sentir dores. Esta pessoa estava recebendo medicação antipsicótica de alto nível e ainda sofrendo de uma espécie de extremo tormento interior. O que ele tinha eu não iria saber por algum tempo, já que Ron não falava nada para ninguém. Eu conhecia Ron porque ele costumava vir para as reuniões dos grupos de autoajuda para ouvidores de vozes realizadas em Manchester. Ele vinha com o seu cuidador e, para ser honesto, além de achar que ela, provavelmente a pessoa com aparência de doente que eu tinha visto fora de um hospital, eu tinha pouco a fazer com ele. Claro que quando eu digo que ele parecia doente, ele estava fisicamente doente, não mentalmente doente, como que parece mentalmente doente. E havia boa razão para isso. Além do descaso físico, era também o resultado das altas doses de neurolépticos. Ron compareceu nos grupos de autoajuda por algum tempo, e apesar de falar pouco, ele ficou amigo de Michael Gerson e Terry McLaughlin, membros da rede de ouvidores de vozes de Manchester. Apesar de todas as desvantagens que enfrentava, ele ainda conseguiu uma plena recuperação. Em relação à plena recuperação, quero dizer que Ron, que durante muitos anos passou por um desgaste emocional severo, que não permitia que ele trabalhasse e ficasse quase que totalmente incapacitado, conseguiu recuperar sua vida normalmente. Este foi um processo que transformou a vida de Ron, de uma vítima constantemente hospitalizado, muito medicado, vivendo uma vida que estava fragmentada pelo transtorno que a doença tinha lhe causado. Ele se tornou um vitorioso e descobriu uma forma de orientar as pessoas em torno dele para um efeito construtivo, e que a partir do momento em que decidiu que queria se recuperar até o ponto em que ele pudesse dizer que estava recuperado, foi um período muito curto. Por fim, Ron desistiu completamente da sua condição psiquiátrica, algo que agora pertence ao passado. Não foi uma jornada fácil, mas que valeu a pena. Agora Ron não acha que tenha uma doença mental. Deixou de tomar medicação ou receber qualquer forma de tratamento. Apesar de Ron ainda ouvir vozes, ele não tem mais os outros sintomas, que fez com que ele procurasse ajuda no início. Porém, o que esta experiência deixou foi uma cicatriz que precisa sarar. O reconhecimento de que talvez os 10 anos dentro e fora de cuidados psiquiátricos jamais deveria ter ocorrido? Como alguém que teve o privilégio de participar da vida de Ron naquele momento, as duas coisas que me tocaram sobre toda essa experiência. Primeiro, após tomar a decisão que ele iria trabalhar para a sua recuperação. E segundo, ele sempre pedia às pessoas do seu convívio que participassem do seu processo de recuperação. De alguma forma, nós todos nos recuperamos juntos. Esta não foi a única história bem-sucedida do Ron. Ele também recuperou a autoconfiança dos funcionários e amigos que participaram da sua recuperação. Ele pediu que nós nos esforçássemos o máximo e também fez o mesmo. O que eu aprendi desta experiência foi que a recuperação, em muitos aspectos, é uma experiência individual e coletiva. Nós estamos todos nos recuperando de alguma forma. Quando esta recuperação ocorreu, parecia um acontecimento tão incomum
que até profissionais de saúde mental e colegas utilizando serviços de saúde mental não sabiam como reagir. Eles ficaram realmente desconfiados e com dúvidas, acreditando que ou ele tinha sido diagnosticado erroneamente, ou se em breve ficaria doente mais uma vez. Recuperar da sua doença para algumas pessoas era um desenvolvimento ameaçador. Ron ficou muito afetado tanto pela perda de 10 anos da sua vida, como pela resposta ambivalente da sua recuperação. Logo ele refletiu muito sobre o que realmente aconteceu, que permitisse a sua recuperação de alguma forma. Foi essa experiência que me fez olhar as lições que tinham sido aprendidas durante o processo de recuperação. Transformamos tudo isso num guia prático para que qualquer pessoa que queira participar desta jornada venha se beneficiar da experiência do Ron e das muitas outras pessoas como quem conversamos sobre as suas recuperações. Quebrando as regras. A informação neste livro é extraída principalmente do trabalho dos meus amigos e colegas e outros contribuintes, importantes para o debate contínuo que está ocorrendo agora, às margens do mundo da psiquiatria, e que tive a sorte de encontrar enquanto escrevia este livro. Eles são especialistas que, através da experiência pessoal ou porque trabalham com pessoas com problemas de saúde mental, apesar de serem considerados dissidentes dentro da psiquiatria, têm falado e escrito com certa franqueza sobre as limitações da psiquiatria. Mais importante, eles compartilham a sua determinação de quebrar uma das regras não escritas do jogo profissional. Considerar o outro como igual, aliados e seres humanos. São essas pessoas que continuam tentando provocar mudanças positivas na psiquiatria, para que ela possa finalmente desempenhar um papel construtivo na solução de problemas enfrentados pelos nossos concidadãos. Esse livro se baseia nas lições que eles aprenderam e se destina como um tributo para a sua luta para derrotar o monólito científico que é a esquizofrenia e substituí-la com uma teoria sobre problemas de saúde mental e prática psiquiátrica que seja mais humana e mais efetiva. Ao escrever esse livro, foi feito todo o esforço para torná-lo fácil de ler e em qualquer lugar. Tentei evitar termos técnicos e científicos desnecessários ou onde eles foram necessários. Foi garantido que os termos fossem explicados. Por essa razão, há um glossário no final do livro. Eu escrevi desta forma porque grande parte da fonte de materiais deste livro está escrita em linguagem técnica. Acho uma pena, porque tem servido para esconder que trabalhos muito significativos estão sendo feitos na experiência de ouvir vozes, especialmente quando se refere ao que é normal e a chamada doença mental. Bem, pessoal, vou ler até aqui, página 27. Na próxima leitura, a gente começa da página 28. Bem, pessoal, ele fala aqui de pessoas que conseguiram se recuperar da doença, né? Só que, como é que se diz? Tem casos e casos, né? Tem pessoas, nunca conheci uma pessoa que conseguiu se recuperar. E eu acredito que não tem como, né? Que não tem como você se recuperar. Eu acredito nisso, né? Que o que mais você pode fazer por si mesmo e por si próprio é tomar os remédios e fazer a terapia. Aqui ele fala do rapaz que parou de tomar os remédios, né? E muitas pessoas param de tomar os remédios e têm recaídas, né? Elas são internadas e tem que continuar o tratamento e voltar a tomar as medicações. Então, aqui ele fala de casos isolados, né, que aconteceram. Eu não acredito que existe recuperação para essa doença, né? Mas vamos continuar lendo o livro, né? Se você gostou da leitura, se inscreva no canal,
ative o sininho, compartilhe, né? Comente. E vamos terminar o livro, né? A gente vai ler. Primeira vez que eu tô lendo esse livro também, eu ganhei de uma pessoa. E é a primeira vez que eu tô lendo ele. Quando a gente terminar de ler esse livro, eu tô pensando em trazer o Príncipe, né? Do Maquiavel. Zaratustra, né? E também do Nietzsche, né? E também trazer a Batalha do Apocalipse, né? Que é ficção. Enfim. Obrigado por ficar até agora no vídeo e até a próxima leitura. Tchau. Boa noite.